Fala galera, beleza? Meninos, vamos para mais um assunto diverso agora referente ao tema de matéria, separação de mistura e tratamento de água, com uma avaliaçãozinha que foi aplicada aí para a galera de ensino médio, beleza? Bora para a resolução de 10 questões aí para revisar esses tópicos? Bora lá! Vamos lá, meninos! Primeira questão é uma questão da instituição Albert Einstein, foi aplicada em 2023, que fala o seguinte: observe a imagem. E aí o que ele traz aí para mim na imagem? Ele traz uma xícara de chá, certo? E nessa xícara de chá, ele tá trazendo aí para nós uma água quente, tá vendo que dá para ver certinho a fumaça do chá, ó. Tá vendo? Ó, uma água bem quente que foi colocada aí na xícara de chá. E aqui dentro eu tenho um sachê de chá, que todo mundo conhece aquele sachêzinho de chá, certo? Aí vamos para a continuação. O chá é preparado mergulhando um sachê contendo ervas em água quente. Durante esse preparo ocorrem dois processos de separação de mistura. Então tem dois processos de separação que são colocados na imagem. Letra A. Aí vamos lá, o que acontece aí? Antes da gente ler as alternativas. Então vamos lá. Olhando para cá, o que eu tenho aqui? Para que a gente coloca água quente dentro do chá? O mesmo procedimento acontece semelhante no café, por exemplo. Quando eu estou colocando água quente aqui dentro do meu chá ou do meu café, eu estou nada mais, nada menos gerando um processo de extração. Por que uma extração? Eu estou tirando a essência, o odor, o sabor daquele chá. Então lembra disso, tá? Toda vez que você jogar água quente dentro de um café, dentro de um chá, você tem um processo de extração, beleza? Outra coisa, tá vendo esse sachêzinho aqui, ó, que ele tá colocando aqui? Esse sachê, ele impede que a parte sólida saia junto com a água quente. Então ele faz um processo de, ele segura essa parte sólida e impede que essa parte sólida saia. Então ele tá fazendo um processo de filtração, certo? Ou seja, ele vai funcionar como um filtro. A água quente vai entrar, vai extrair a essência, mas não vai deixar a parte sólida sair junto com essa essência. Então aqui nós temos uma extração e uma filtração. Portanto, se eu for olhar as alternativas aqui, a resposta certa vai ser a letra C. Extração com solvente, que é a água, seguida de uma filtração. Ok, galerinha? Então, letra C na primeira questão. Bora para a próxima. Agora a gente tem uma outra questão, que é uma questão de autoria minha, que volta e meia eu coloco aí nas provas de nono ano e primeiro, e até mesmo às vezes terceirão, que trabalham esse assunto. Então vamos lá, a questão fala assim, ó. A Grécia é reconhecida por ter sido o berço dos grandes pensadores e filósofos que se dedicaram a fazer questionamentos e descobertas em prol da humanidade, com os recursos escassos e também em tempos tão remotos. Assim, contribuíram para a matemática, filosofia, física e, é claro, para a química também. Um grande filósofo, Leucipo de Mileto, e seu discípulo Demócrito de Abdera foram responsáveis pela criação de uma doutrina capaz de explicar a composição da matéria. Então vamos lá. O que foi que Leucipo e Demócrito falaram, professor? Eles foram os caras que falaram pela primeira vez da existência do átomo. Lembram? Demócrito e Leucipo criaram um postulado falando que toda a matéria era feita por pequenas partículas indivisíveis chamadas de átomos. Entenderam, galera? Então, de cara, de acordo com eles, a matéria era composta por letra B, átomos. O que poderia confundir? Muito próximo a eles, Aristóteles e Empédocles também falaram da composição da matéria. Só que de acordo com Aristóteles e Empédocles, toda a matéria era feita por 4 elementos fundamentais, que seria essa letra A, entenderam? Então quando falar de Demócrito e Leucipo, lembra do átomo. Quando falar de Aristóteles e Empédocles, lembra dos 4 elementos fundamentais. Quais são, professor? Terra, água, fogo e ar. Não se esqueça, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Agora a questão número 3, uma questão aí da CAF de Santa Catarina. Fala assim, ó. Correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então a coluna da direita ela traz as seguintes opções. Eu tenho elemento químico, substância composta, substância simples e mistura, certo? Agora vamos lá. Água.
O que a água é? A água, ela é uma substância o quê? Composta, tá? A água é uma substância composta. Vamos lembrar que quando eu falo água, eu estou me referindo a H2O. Eu não estou me referindo à água que eu bebo lá no meu cotidiano, que é água potável. Se fosse água potável, água mineral, aí seria uma mistura. Quando eu falo água, é H2O. Então é uma substância composta. Gás oxigênio, a fórmula aí do gás oxigênio aí, galera. O2 também é uma substância, porque é um conjunto de átomos, certo? E por ter um elemento só, então vai ser uma substância simples, portanto, número 3. Beleza? Vamos lá. Vinagre. Gente, vinagre já é uma mistura do meu cotidiano, tá? O vinagre é uma mistura de ácido acético e outros componentes que a gente utiliza lá no dia a dia, lá no cotidiano. Então, se é algo do meu cotidiano, já é um exemplo de mistura, beleza? Próximo, sódio. Sódio, galerinha, já é um elemento químico, tá? Ferro, sódio, já é um elemento químico. Então, no caso, vai ser o número 1, beleza? Água do mar. A água do mar, galera, nesse caso aí, já vai ser uma mistura, porque é água e sais minerais. Então, a água do mar já é o item 4, beleza, galerinha? E aí, nesse caso, para finalizar, liga de cobre. Vamos lá. Se eu tivesse falado cobre ou uma barra de cobre, se eu tivesse falado cobre, elemento químico. Se eu tivesse falado uma barra de cobre, então dou a entender o quê? Que é só cobre. Então eu já teria uma substância simples, porque o cobre é um elemento só, seriam milhares de átomos aí de um elemento só. Quando eu falei liga de cobre, eu estou querendo que você entenda que é uma liga mistura, tá? Liga mistura, beleza, galerinha? E se é uma mistura, já é o item 4. Quando eu falo liga de cobre, é uma mistura que tem como elemento principal o cobre. Mas por ser liga, tem outros tipos de átomos aí também. Entenderam, galera? Portanto, a sequência 2, 3, 4, 1, 4, 4, a gente vai ter então a letra E de elefante, beleza? Olha, ó, confere bem no cantinho. 2, 3, 4, 1, 4, 4, lá em cima, 2, 3, 4, 1, 4, 4. Então, letra E, beleza, galerinha? Bora para a próxima questão. Questão número 4. Foi realizada uma festa de formatura do terceiro ano do ensino médio de uma escola de Uberaba. 2 formandos estavam muito entusiasmados com a festa, o que aconteceu em um dia quente de primavera. Percebendo os fenômenos químicos e físicos que ocorriam ao seu redor, afirmaram. Então vamos lá. Afirmação número 1, galera. O gelo que está nos copos, após a ingestão do suco, está derretendo com muita facilidade. Então vamos lá. O que eu quero entender ainda no item 1? Gelo, água sólida. Quando eu falo que após a ingestão do suco está derretendo com facilidade, ele está sofrendo uma mudança de estado, fusão, que é transformação de sólido para líquido, certo? Toda mudança de estado, vou colocar aqui na frente do item 1, é um fenômeno físico, porque não altera a composição da matéria, beleza? Item 2. A carne do churrasco está ao ponto. O que ele quis entender com essa informação? Quando ele fala a carne do churrasco está a ponto, ele está falando do assar a carne. Toda vez que você assar, cozinhar, fritar, toda vez que você aquecer um alimento, você está alterando a estrutura desse alimento. Lá na biologia a gente fala muito sobre isso, das alterações provocadas pelo calor e pH, mas pelo calor nesse caso que é o churrasco. Então lembrem, toda vez que a gente falar de assar, cozinhar, fritar, lembrem que é um fenômeno químico. Não se esqueçam disso, tá? Item 3. Para acender o fogo na churrasqueira, foi utilizado um pouco de etanol em gel, facilitando assim o processo. Gente, quando ele fala para acender o fogo na churrasqueira,
Ele está falando de um processo de combustão. Combustão, queima, são fenômenos químicos. Não se esqueçam disso, tá? Queimar, combustão, químico, beleza? Toda vez que falar fogo no pavio da vela, quando o vestibular traz uma imagem de uma indústria que tem uma chaminé lá com a fumaça, ou quando traz a imagem de uma floresta lá com fogo, queima. Toda queima é químico. A combustão que acontece, por exemplo, lá no motor do carro, químico, beleza? Item 4. A água da piscina não estava quente, porém visivelmente evaporava com facilidade devido à alta temperatura do ambiente. Olha aí, galera, mais um exemplo de mudança de estado. Beleza? A água da piscina, água líquida, ela fala assim, ó, evaporava, mudança de estado, passou para o gasoso, no caso para o vapor, entendeu? Então também, aí nesse caso também é um fenômeno físico. Lembra, galera? Toda mudança de estado é um fenômeno físico, estados físicos da matéria. Então, o 1 e o 4 é físico, o 2 e o 3 é químico. Assinar a alternativa que contém as afirmações em que há presença de fenômeno químico. Bom, se é fenômeno químico, a gente está falando então do afirmativa 2 e afirmativa 3. Portanto, a resposta certa é a letra D. 2 e 3 apenas. Ok, galerinha? Bora para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Deixa eu passar aqui para o lado. Foi. Vamos lá, próxima questão, uma questão da UERJ aí de 2024, uma questão bem recente, tá, galera? Fala assim, ó, em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. Olha aí, ó, mistura, olha, ele foi bonzinho, ele já te deu a informação, mistura heterogênea. Ele podia ter falado só água e óleo, porque você já teria que saber que água e óleo é heterogêneo. Isso é o maior exemplo de sala de aula de livro, gente, é o primeiro exemplo fundamental de mistura heterogênea. Tá bom? Então não erre isso daí, pelo amor de Deus. A mistura passa por um processo de separação. Ponto. Vamos lá. Se é uma mistura heterogênea, eu vou aplicar uma separação heterogênea. Tá bom? Então qualquer alternativa que tem destilação, evaporação, extração, destilação simples e fracionada, por exemplo, qualquer uma dessas já está errado. Porque se é heterogênea, eu não posso aplicar técnicas homogêneas. Entendeu? Outra coisa importante, água e óleo são líquidos, então é uma separação de mistura de líquidos. Então daí a gente já tira filtração, a gente já tira catação, a gente já tira ventilação, a gente já tira levigação. Vocês entenderam? Então já tirou muita coisa. Separação magnética, já deu para tirar muita coisa. Beleza? Continuando. Com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade conforme ilustrado. Então tá aqui, vamos lá. Em cima eu tenho o óleo, porque o óleo tem densidade menor do que a água. Embaixo eu tenho a água, que tem densidade maior do que o óleo. Consequentemente, quando eu abrir a torneira, a água vai sair por essa torneira. Quando chegar exatamente aí na divisão da água com óleo, aí a gente, fecha a torneira. Entenderam como é que é o esquema? Continuando. Tal processo de separação é denominado, gente, isso daqui é praticamente o exemplo mais comum que a gente dá. Aonde, professor? Lá na decantação. Decantação com funil de decantação ou decantação com funil de bromo. Mas que não é errado falar só o quê? Decantação. Beleza, galera? Ok? Então não se esqueçam desse exemplo, tá? Ele é extremamente comum de cair em prova, beleza? Vamos para a questão 6 agora. Vamos lá. Questão 6 é uma questão da Unesp de 2025, desse ano, beleza? Questão atualzinha, tá caindo agora, acabou de cair, tá quente. As ligas de solda mais comuns são misturas de estânio e chumbo. Duas dessas ligas são as representadas pelas siglas 6337 6040. Gente, o que é isso? Proporção, tá? Então, é uma liga de estânio e chumbo. Então eu tenho 63 de estânio, 37 de chumbo, 60 de estânio, 40 de chumbo, tá bom? É bom saber interpretar essas simbologias, isso pode ajudar muito na prova, tá?
Nessas siglas, o primeiro número representa a porcentagem de estânio presente em cada mistura e o segundo número a porcentagem de chumbo. Beleza, galera? Uma coisa aí que a gente já falou. Os gráficos representam as curvas de aquecimento das ligas. Então aí, ó, o primeiro gráfico é a liga 6337, o segundo gráfico é a liga 6040. Beleza? A análise do gráfico revela que, então vamos lá, antes de ir para a análise, eu já vi que ele está falando de mistura azeotrópica, mistura eutética, tá? Então vamos relembrar o que são essas misturas. Então vamos lá. Primeiro gráfico, liga 6337. O que eu quero chamar a tua atenção? No primeiro gráfico, eu tenho o meu primeiro ponto aqui, ó, constante, que é o meu ponto de fusão, ó, sólido mais líquido, tá vendo a coexistência do sólido líquido? Então o primeiro ponto aí é o meu ponto de fusão e o meu segundo ponto aqui, que é a coexistência de líquido e gasoso, é o meu ponto de ebulição. Agora chamando a atenção, vocês estão vendo que o meu ponto de ebulição é variável? Se o ponto de ebulição é variável, já não pode ser substância pura. Claro que se é liga é mistura. Eu já falei lá em cima no cobre. Se é liga é mistura, tá bom? Se é liga é mistura. Portanto, já não pode ser substância pura, certo? Agora, detalhe. Como o primeiro é constante, que é a fusão, e o segundo é variável, qual é o macetezinho que eu gosto de ensinar sempre? Lembra de mistura eutética. Então vamos lá, vamos botar o macetezinho aqui para lembrar. Mistura eutética. O que você tem que lembrar quando você tem uma mistura eutética? Toda vez que vier o M de mistura, toda mistura ela é variável porque tem vários componentes. E quando eu coloco E de eutética, tu lembra de ebulição. Então tá aí o macetezinho aí, tá? Então, ó, mistura eutética, E de ebulição, variável de mistura. Então tá aí, ó, ebulição variável. Então esse primeiro gráfico aí é um gráfico de mistura eutética. Agora vamos para o segundo gráfico. Nesse segundo gráfico a gente já tem uma outra situação. De novo eu tenho a fusão, de novo eu tenho a ebulição, mas ambas são variáveis, tá vendo? Ó, não tem nenhuma delas constantes, as duas são variáveis. Então nesse caso aí eu tenho um simples gráfico de mistura. Então vamos relembrar a teoria agora. Os dois constantes, o que é os dois? Fusão e ebulição. Então os dois constantes, substância pura. Os dois variáveis, mistura. Fusão constante, ebulição variável. Mistura eutética. Agora vamos inverter. Fusão variável, ebulição constante. Mistura azeotrópica. Não se esqueçam disso. Portanto, olhando para as alternativas, a resposta correta seria a letra B. Apenas a liga 6337, que é esse primeiro, esse primeiro gráfico aqui, ó, lá em cima lá o primeiro gráfico, aí, achei, lá em cima o primeiro gráfico do canto, é mistura eutética. O outro é só uma mistura como qualquer outra. Beleza, galerinha? Letra B de bola. Bora para a próxima. Vamos lá. Agora uma questão aí de 2024 também, super atual, que fala assim, ó. A imagem ilustra a formação da água líquida por meio de duas mudanças de estado. Então, mudança 1, a água formada na superfície externa de um copo. Olha que imagem legal que ele dá para nós, olha que imagem satisfatória. Um copo de água bem gelada, deu foi sede agora, né? Um copo de água bem gelada e ao redor do copo tá suando. Meu Deus, professor, a água de dentro do copo tá vazando. A água conseguiu achar os pequenos poros que tem no copo e tá vazando. Não, a água não é gás não, filho. A água não tá vazando do copo, não. A não ser que o copo tivesse rachado ou furado, isso não vai acontecer, não. E por que o copo tá suando? Por que tem gotículas de água? Vamos lembrar que aqui, nesse exato momento, eu estou envolto no ar atmosférico. E o ar atmosférico ele tem vapor de água. O que acontece? Quando eu pego um copo com a água bem gelada por dentro, essa água gelada resfria a parede do copo. Isso acontece com a lataria do carro, por exemplo, quando você deixa ele do lado de fora durante a noite. A lataria fica bem fria. Quando o vapor
entra em contato com essa superfície fria, ele vai perder calor. E aí a regra é clara. Se o meu vapor perde calor, ele volta para o líquido. E aí vai acontecer o quê? Vai formar gotículas de água no estado líquido e vai começar a suar o copo. Então esse suor do copo nada mais é do que uma condensação do vapor em água líquida. Beleza, galerinha? Simples de explicar, tá bom? Mudança 2. A água proveniente do derretimento do gelo. Gente, derreter o gelo a gente já falou nas outras questões de cima. Fusão, água sólida passando para água líquida. Então vamos lá. De acordo com as informações fornecidas, afirma-se que as mudanças citadas ocorrem. Então, nesse caso aí, no item 1 é uma condensação, no item 2 é uma fusão. Agora, cuidado. Condensação é quando o vapor passa para líquido, então ele está perdendo calor, exotérmico. Já fusão é quando o sólido vira líquido, já está ganhando calor, então endotérmico, tá? Então a letra aí, ó, pra galera que gosta de ler as coisas pela metade, na letra A já tinha caído na pegadinha, porque fala que ambos são exo, e não, a fusão é endo. Então a resposta certa, vamos lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Letra C, olha aí, ó, condensação exotérmico 1, fusão endotérmico 2. Então, resposta, letra C. Opa, deixa eu pôr meu pincel permanente, letra C. Beleza? Atenção com as leituras. Questão tem que ser lida de ponta a ponta. Combinado? Vamos para a questão 8, vamos lá. Na questão 8, ele fala assim, ó. Considere a tabela abaixo e assinale o que for correto. Então ele deu aí para mim uma tabela com vários pontos de fusão e ebulição. Agora vamos lá. Item 1, questão de somatória aí. Para quem não gosta de questão de somatória, eu vou ensinar um macetezinho aqui, ó. Item 1. A 1000 graus, o ouro e a prata são sólidos. Então vamos lá. Primeira coisa, olha para essa tabela aqui no item aqui. Antes da fusão, vamos colocar de vermelho agora, sólido. Entre a fusão e a ebulição, líquido. Depois da ebulição, gasoso. Agora eu vou ter que lembrar lá da matemática. Meu plano cartesiano, minha reta numérica. Ele falou no item 1, 1000 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no ouro e vou procurar 1000 graus. Então no ouro, o 1000 graus, ele está um pouquinho antes de 1064. Vocês concordam comigo? Ó, 1000, aí depois 1064. Na matemática é assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai na sequência. Aí cheguei em 1000, 1001, 1002, 1003 até 1064. Então o ouro está antes, o 1000 grau está antes. Então quer dizer que antes é o estado sólido. Então o ouro é sólido a 1000 graus. Contudo, 1000 graus está depois de 962. Portanto, a prata é líquida. Pode ver que quem está no meio é líquido. Então o ouro é sólido, a prata é líquida, e no item 1 ele fala que ambos são sólidos. Então não, a prata é líquida a 1000 graus. Portanto, o item 1 já está errado. Gente, se o item 1 está errado, não tem como a minha somatória dar ímpar. A minha somatória tem que dar par, porque o único item na somatória que é ímpar é o 1. E é ele que tem responsabilidade de deixar as respostas ímpar. Então, se um tá errado, a resposta é par. Se um tivesse certo, a resposta era ímpar. Tá entendeu o macetezinho? Então, por aí você já tira macete. Beleza? Item 2. A 100. Agora não é a 1000, tá? A 100. O iodo é sólido, naftaleno é líquido. Mesmo esquema, vamos lá. A 100. O iodo, ó. 100 graus está antes de 114, que é a fusão, então é sólido. E 100 graus está entre a fusão, ó, entre 80 e 218, portanto ele é líquido, beleza? Ó, mais uma vez, quem está antes da fusão é sólido, quem está entre a fusão e a ebulição é líquido. Portanto, a 100, o iodo é sólido, o naftaleno é líquido. Portanto, resposta correta. Então, o item 2 está certo. Certo? Vamos para o item 3. O item 4. A 5 graus, apenas a amônia é líquida. A 5 graus. Então, vamos analisar todos.
Quando ele fala assim, ó, 5 graus apenas a amônia é líquida, é que os demais são sólidos ou gases. Então tem que analisar todos a 5 graus. O que eu vou fazer para não confundir o que eu já fiz? Vou pegar uma corzinha rosa agora, tá? Pera aí. Deixa o professor aqui ver se consegue mudar essa cor. Pronto, acho que mudei. Não, mudei não. Pera aí. Cadê? Vai. Pronto, agora mudei. Vamos pegar uma corzinha rosa para ficar bem destacado. Vamos analisar 5 graus em todos. Então vamos lá, ó. 5 graus aqui no ouro é sólido, porque está bem antes da fusão. 5 graus aqui na prata é sólido também, porque está bem antes da fusão. 5 graus do iodo também é sólido, porque está bem antes da fusão. 5 graus no naftaleno também é sólido, porque está bem antes da fusão. Agora olha o benzeno. 5 graus está no limite, está quase na fusão, mas ainda é sólido. 5 graus na água é líquido, porque 5 graus já é maior que a fusão, então já está errado o item 4, que ele falou apenas a amônia. E 5 graus na amônia já é gás, porque olha só que 5 graus está depois da ebulição. Então depois da ebulição, lá em cima, ó, já é gás, entendeu? Então de cara já está errado, porque ele falou que a amônia era líquida. Na verdade, apenas líquido não é amônia, é a água. Então, o primeiro aí, ó, o item 4, perdão, falso. Item 8. A 25 graus, a água e o benzeno são líquidos. Agora vamos analisar todo mundo de novo a 25. Bora mudar a cor de novo então. Vamos pegar agora um azul, bem intenso. Então vamos mudar a cor aqui. 25 graus, vamos lá. Ó, 25 graus aqui no ouro é sólido, 25 na prata é sólido, 25 no iodo é sólido porque está tudo antes da fusão, 25 no naftaleno é sólido também porque está antes da fusão. Agora no benzeno 25 está no meio, ó, 25 está entre a fusão e a ebulição, na água 25 também é líquido, tá? E na amônia 25 é gás porque está depois da ebulição. Portanto, o benzeno e a água 25 são líquidos porque está bem no meio. Então, nesse caso, a água e benzeno, verdadeiro. Portanto, o item 2 e o item 8 são verdadeiros. Somatória dos itens corretos dá 10, porque 2 com 8 são 10. Então, tá aí a resolução de mais uma questão. Bora para a próxima? Bora para a próxima questão, então. Vamos lá. Próxima questão, questão de gráfico aí, ó, interpretação de gráfico, questão da SpaceX 2018, apesar de ser bem antiga, 2018, mas essas questões da SpaceX são muito boas, tá, pessoal? São muito tradicionais, elas revisam muito conteúdo. Pra galera que tá na vibe aí dos vestibulares aí, tradicionais, foca nas provas da SpaceX porque elas são boas, as questões são boas mesmo. Pra química, pelo menos, eu adoro essas questões, tá? Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura parece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. Então, continuando. O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo sob pressão constante. Então, olha para o gráfico. O gráfico, para começar, ele traz uma fusão e uma ebulição, ambos constantes. Então já é substância pura. Então é um gráfico de substância pura. Então não é mistura, tá? Aí vamos lá. Tornando-se com base o gráfico, analise as afirmativas. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Entre 0 e 19 graus. Então aqui, ó. Entre 0 e 19 graus, que está um pouquinho antes do 20. Beleza? Ou seja, aqui nessa variação, a substância X, se encontra na fase sólida. Verdadeiro, né, galera? Ó, vamos pro gráfico e vamos relembrar a parte teórica. Sólido mais líquido, líquido mais gasoso, certo? Então, entre 0 e 19, tá correto dizer que ela encontra na fase sólida. Certinho. Então, o item 1 já é verdadeiro. Para a galera que gosta de agilizar, às vezes, na resolução, se o item 1 é verdadeiro, você já pode eliminar a letra D, a letra B. Por quê, professor? Porque não tem o item 1.
E ele quer, ó, apenas condicionou apenas as afirmativas corretas, tá? Próximo, item 2. O intervalo de 2 a 4 minutos, agora no eixo X ali, ó, que é o tempo. No intervalo de 2 a 4 minutos, corresponde à condensação da substância X. Gente, de 2 a 4 minutos é a fusão, porque é a passagem de sólido para líquido, não é a condensação. E outra coisa, esse gráfico, olha, está subindo. Ele é um gráfico de aquecimento, aumento da temperatura com o passar do tempo. Então é um gráfico de aquecimento, portanto é fusão e ebulição. Não é condensação. Condensação seria se fosse um gráfico de resfriamento. E aí seria lá naquele outro de cima, não nesse de baixo. Esse de baixo seria solidificação. Beleza? Então tem que ter cuidado com isso, tá? Portanto, o item 2 já está errado. Beleza? Se o item 2 está errado, a gente já pode eliminar a letra A e a letra C. Ou seja, eu já sei que a resposta é a letra E, mas vamos continuar. Item 3. A temperatura de 60 corresponde à temperatura de ebulição? Então vamos lá, ó. Esse é o ponto de ebulição que está exatamente em qual temperatura? 60 graus. Então, verdadeiro. Item 4. No intervalo de 40 a 50, a substância X encontra na fase líquida. Então vamos lá, ó. Nesse intervalo aqui, ó, de 40 para 50, a substância está na fase líquida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Então, o item 4 também é verdadeiro. Portanto, resposta letra E, 1, 3 e 4, corretíssima questão. Beleza, galerinha? Então, questão super de boa, interpretação de gráfico, ó, questão mamão com açúcar. Bora para a última questão? Opa, baguncei aqui, calma, professor, isso. Questão 10, questão do Enem. Enem ama a questão de separação de mistura, Enem ama a questão de tratamento de água, ó. Tá aqui um macetezinho para vocês, tá? Vamos lá. Água bruta coletada de mananciais apresenta um alto índice de sólidos suspensos, o que deixa com que o aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são coagulação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação. Vou dar uma dica para você que está nessa vibe aí de aprovação de vestibular. Não se preocupa com a sequência, se preocupa com o significado das etapas, o que cada etapa faz. Entenderam? Qual é o impacto de cada etapa no tratamento de água? É o mais importante para qualquer prova de vestibular, porque é isso que eles vão apertar. Entenderam? Pergunta: qual é a etapa de retirada de grande parte dos sólidos? Gente, muita gente acha que no tratamento de água é a filtração que tira os sólidos, porque a gente está acostumadíssimo a usar filtração para reter sólidos no nosso cotidiano. Só que no tratamento de água é um processo muito mais comercial. Então é um processo que a gente não tem como usar filtro, não teria como eu usar filtros gigantes para fazer esse processo. Aí eu vou fazer a mesma coisa que o cara faz lá na piscina quando vai limpar a água da piscina. Tá? Existem sólidos que são muito pequenos mesmo. E para mim conseguir fazer essa limpeza desses sólidos, eu preciso utilizar agentes químicos que vão fazer com que eles se aglomerem. E aí após isso eles vão ficar em repouso para poder descer, que é aí onde vem a resposta. A maior parte da retirada dos sólidos é através da decantação ou sedimentação. Fica essa dica para vocês, tá? Decantar ou sedimentar é aonde a maior parte dos sólidos é removida da água. Beleza, galera? Então fica essa dica aí para vocês. Beleza? Meninos, não se esqueçam de seguir o nosso canal, não se esqueçam de deixar aquele like, aquela curtida, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição para auxiliar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma prova que eu apliquei no ensino médio e aí gravei a resolução dela para auxiliar e ajudar o pessoal aí que está com dificuldade em resolver questão sobre, essas temáticas que a gente vem trabalhando aí no ensino médio. Beleza?
Um abração para vocês, espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!